Famosos lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre Snyder Cut sem spoilers, porque eu tive a oportunidade de assistir antes ao filme, a convite da Warner, essas 4 horas de filme, mas fiquem tranquilos porque realmente esse vídeo não vai ter spoilers. Eu vou falar algumas diferenças do filme de 2017, vou dar uma pequena contextualizada também do porquê a gente teve o Snyder Cut agora em 2021 e vamos conversar muito ainda sobre esse filme com spoilers assim que ele lançar no dia 18 de março. Então, para não perder nenhum conteúdo aqui no canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, vocês sabem. Antes de falar do filme, eu vou dar essa contextualizada do que aconteceu, né? A gente teve a Liga da Justiça em 2017, mas infelizmente a filha do Snyder faleceu e ele não tinha condições de continuar com o filme, ele tinha que ficar com a família dele, até porque o filme ele teve algumas complicações de direcionamento criativo, então parte do filme de 2017 ficou na mão do diretor Joss Whedon. E aí quando o filme lançou, né, muitos fãs criticaram, a imprensa criticou de uma forma geral e os fãs pediram para Warner fazer o Snyder Cut, que seria o corte do diretor. E aí o projeto nasceu com esse lançamento agora em 2021 e veio como esse grande lançamento de 4 horas pro HBO Max. Ainda não tem HBO Max no Brasil, chega em junho, mas a gente consegue assistir Snyder Cut aqui no Brasil de outras formas. Eu vou deixar aqui na descrição como você consegue assistir. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu tava bem cética com relação ao Snyder Cut e também não tava com muita expectativa, porque eu acho que gerou muita polêmica ao longo desses anos por causa do Snyder Cut. Tanto com relação às matérias que estavam saindo, algumas brigas internas e também toda essa questão do lançamento, ia pro cinema, ia pro streaming, deu várias mini polemiquinhas aí ao longo dos anos, que conforme você ia acompanhando, ia dando uma canseira, imagino que pra eles lá também. Então eu realmente decidi ficar um pouco mais afastada e esperar pra ver e tirar minhas próprias conclusões, nem falar a favor e nem contra o filme. E aí, meus amigos, quando a expectativa ela tá neutra ou baixa, a surpresa vem e veio com muito bom grado. Eu acho que o primeiro ponto pra gente falar do Snyder Cut é falar como ele deu um contexto maior das coisas pro filme e principalmente sobre o luto do Superman. Realmente a gente tem mais cenas aí da Martha, da Lois sofrendo realmente pelo Superman e é super válido, inclusive pra gente ter todo o contexto dele, do retorno dele, até porque, gente, estamos falando do Superman, é um personagem extremamente importante. Eu sei que inicialmente assusta, né? Ah, são 4 horas de filme. Eu senti que essas 4 horas, elas foram extremamente necessárias, porque a história, ela é muito preenchida, mas eu confesso pra vocês que sim, eu fui ficando um pouco cansada. Eu também acordei muito cedo pra assistir ao filme, mas ali pela parte 3 foi quando eu comecei a sentir um pouquinho mais o filme, mas não pela história em si, de ser arrastada ou coisa assim. Inclusive, eu senti que esses preenchimentos da história, eles foram essenciais. Por exemplo, toda a questão das caixas maternas teve uma dificuldade muito maior do que foi demonstrado no filme de 2017. Algumas batalhas, elas pareciam meio bobas, ou que o Lobo de Step conseguia as caixas muito fácil, e no final das contas, não foi tão fácil assim. Aqui, as cenas, elas são muito mais trabalhadas, assim como a história também. Por exemplo, tem um momento no filme de 2017 que eles revivem o Superman e daí eles perdem a terceira caixa. Aqui no Snyder Cut, isso tem um contexto muito maior e é uma cena extremamente importante porque também traz um contexto maior sobre o Cyborg. Eu já vou reservar um momento para falar sobre o Cyborg, mas o que eu adianto aqui para vocês é que ele... Gente, eu fiquei chocada de como não utilizaram ele no filme de 2017 e ele traz um dos contextos mais importantes aí pro filme. Mas voltando às 4 horas do filme, a gente tinha visto matérias, né, recentemente que o filme ia ser separado em 6 partes. Mas na realidade ele tem uma pequena introdução inicial, aí ele tem as 6 partes e tem o epílogo. O epílogo, ele funciona mais como uma conclusão e também ele dá uma abertura para possíveis coisas que a Warner pode explorar se ela quiser, seja com o Snyder, seja com outro diretor. Tem cenas novas aí e de personagens que só foram desenvolvidos aqui no Snyder Cut. Então são cenas bem interessantes
interessantes. E é inclusive quando o Joker aparece. Ele não foi simplesmente introduzido aqui no Snyder Cut, você tava com esse medo. Ele fica mais pra reflexos aí do final do filme mesmo. Ah, e só um adendo, né, sobre o Joker. Apesar dele estar ali no momento final, eu ainda tenho ressalvas do Jared Leto como Joker. Apesar dele estar numa vibe diferente do que tinha sido mostrado até então, eu curto um pouco que eles criam uma dependência do Batman e do Joker. Tem alguns aspectos que lembram um pouco do Joker do desenho, mas eu senti que ele tentou usar o trejeito de outros coringas que já tinham sido criados, que não combinou muito com ele. Foi o que eu senti, assim, mas é um Coringa mais sombrio que muita gente queria. Mas uma coisa que eu preciso dizer pra vocês é que, assim, eu senti que o Snyder, ele teve um respeito muito grande e ele honrou muito a mitologia da história. Tudo é muito bem contextualizado, tudo é muito bem contado, e não só a história da mitologia, mas a história dos personagens. A gente tem origens aí dos personagens um pouco mais focada no Cyborg, no Flash, porque afinal o Aquaman tem um filme dele, a Mulher Maravilha tem o filme dela, e é aí que eu falo o porquê é totalmente compreensível que o filme tem essas 4 horas, porque ele trouxe coisas que talvez você faria em um outro filme, um filme solo, tipo do Cyborg, um filme solo do Flash, até mesmo na história ali do Darkseid, quando a Diana explica pro Bruce, e a forma que a história do Darkseid foi contada aqui, construída, deu até vontade de ver um filme antes daquela batalha. A gente tem um contexto maior dessa história e ela é extremamente importante porque quando ela conta das pessoas que lutaram ali e tudo mais, essa batalha ela é muito importante quando a gente tem a batalha final deles com o Lobo de Steppe, que é uma batalha muito similar, muda ali as personas, porque a gente não tem Zeus, por exemplo, mas a gente já tem aí o Superman com um poder extremo, então é muito importante esse contexto até pra gente entender o porquê a Liga da Justiça consegue ali fazer a batalha no final do filme. E falando no Lobo de Steppe, a gente vê que nesse filme ele tem um visual diferente, ele tem uma armadura muito bonita, e eu gosto muito dessa movimentação que a armadura faz, que é bem parecido com os efeitos das caixas maternas, mas eu preciso dizer que aí é um gosto mais pessoal meu mesmo. Eu não curto muito da estética que o Snyder trabalha nos filmes dele. É como se fosse uma computação meio datada. Por exemplo, o próprio Lobo de Steppe, ele parece uma computação gráfica de jogo. Então, o real, né, os atores e a computação gráfica, ela fica bastante distante, e também alguns efeitos visuais trabalhados aí ao longo do filme. E por conta disso, quando a gente vai pra cena de Themyscira, a batalha, ela é incrível. Eles trouxeram uma dificuldade muito maior, ele não consegue roubar tão fácil assim a caixa, tem um contexto, elas deram uma canseira maior ali no lobo, foi uma cena muito mais épica, não ficou parecendo algo tão fácil como foi no filme de 2017, principalmente quando a gente tá falando de algo que tava adormecido há tanto tempo, então eu senti um respeito maior pela mitologia. Tem muita ação a batalha, mas me incomodou um pouquinho algumas cenas de Themyscira por causa do fundo verde, como que foi gravado, e algumas movimentações. E essas movimentações das Amazonas, elas chegam a estender um pouquinho da Diana na cidade. Eu senti muito que naquela cena, até que ela salva o pessoal, que já tem no filme de 2017, ficou um pouco estranha a movimentação, me causou um pouquinho de incômodo, mas nada assim que estrague o filme, tá? E é aquilo que eu falei, né? Uma questão estética do Snyder, de assinatura dele, que eu não curto muito de outros filmes, não só aqui do Snyder Cut. Agora, falando um pouco sobre os personagens, esse filme ele trouxe um contexto maior sobre os personagens e algumas origens, e isso justifica porque ele é maior, não só na origem dos personagens, mas também em outras histórias que precisavam ser contadas. E isso é extremamente importante porque todos eles têm uma curva até eles chegarem no momento final ali. Então, essas histórias, elas são essenciais, os personagens foram muito bem trabalhados de uma forma geral. O Aquaman, eu gostei muito de como ele foi trabalhado no Snyder Cut, porque ele ficou mais contido, ele não ficou tão bobão. Eu gosto do Momoa fazendo comédia, mas eu senti que no filme de 2017 teve um excesso e aqui ficou algo mais contido, então eu gostei dele. Ele tem um lance mais sombrio pra contar a história dele, até porque, que nem eu falei, né, o Snyder, ele conseguiu
conseguiu honrar muito bem a história desses personagens. Então cada momento que vai mostrando os personagens é super importante, tudo que foi mostrado, pra gente compreender, por exemplo, por que o Aquaman não queria ajudar ou não ajudou de cara, ou até mesmo o que fez ele mudar de ideia. Aqui é muito melhor trabalhado e isso é extremamente importante pro arco, né, dos personagens. O Flash, ele vem como alívio cômico, ele continua como alívio cômico, apesar de eu não ter curtido tanto a cena de apresentação dele pra gente ver quais que eram os poderes dele, pelo contexto, mas aí no vídeo com spoilers eu explico um pouquinho melhor pra vocês. Mas ele ganhou uma cena muito foda, muito importante, que tá relacionado mais ao final do filme, mas eu preciso falar do Cyborg um pouquinho antes. O Cyborg, ele ganhou um contexto enorme na história dele. A origem dele tá toda aqui no Snyder Cut e a história dele é extremamente importante, porque a gente tem uma história dele antes da transformação dele, do que o pai fez, e também toda a relação dele com o pai dele é muito mais compreensiva e a importância dele em tudo, inclusive no contexto de quando a terceira caixa é roubada. O que foi inserido aqui não foi simplesmente eles deixaram a caixa ali. Eu lembro que muita gente, eu acho que eu inclusive na época reclamei que, tipo, a caixa era super importante, era a última caixa que faltava pegar, e aí eles reviveram lá o Superman e deixou e pegaram a terceira caixa e ninguém ficou cuidando da caixa. E não, aqui eles deram contexto, eles explicaram, tem uma cena relacionada a isso antes disso tudo acontecer. Então eu senti que o Snyder, ele realmente conseguiu preencher a história e coisas que incomodaram a gente no primeiro filme. Agora, sobre o Superman, dá pra ver que o Snyder é um grande fã. A história que ele conta do Superman e até mesmo a justificativa do traje preto é maravilhosa, é realmente muito emocionante. Então a gente tem um contexto de luto muito maior. O arco da Lois é muito importante, inclusive justamente por isso é importante no momento que ele volta também, e é um respeito muito grande pela história do personagem. Mas de contraponto, eu sinto que o Snyder, ele não tem muito tato em trabalhar com a Mulher Maravilha, porque tem algumas frases, por exemplo, que é para ser frase de efeito, feminina, que aí no vídeo de spoilers eu falo também, e meio que não é sobre isso, sabe? Mas também foi como eu falei mais pro início do vídeo, o Aquaman e a Mulher Maravilha, eles não são super explorados que nem o Cyborg ou o Flash, mas eles também têm o próprio filme deles, são personagens que já foram mais explorados aí na tela, então é compreensível que ele não dê tanto foco assim, apesar de, lógico, eles terem os momentos deles. E sobre a Mulher Maravilha, é até interessante porque ela tá mais inserida na cidade, mesmo que ainda escondida ali, porque o que a gente tem até agora é a história do primeiro filme e depois a história situada nos anos 80. Então a gente tem uma Mulher Maravilha de volta aí, né, nos tempos mais atuais. Então é muito interessante a gente ver alguns momentos dela relembrando de Temícera ou tendo algum contato com a cultura das Amazonas. E o Batman, ele vem como esse conector de tudo, né? Ele continua, eu acho que talvez ele tenha sido o mais explorado na visão que o Snyder já tinha no filme lá de 2017. Então assim, todos têm momentos muito importantes aí no filme, o que leva a gente pro final, que é um final épico, emocionante. O Snyder, ele soube trazer a grandiosidade que era essa história, porque ele trabalha muito bem as dificuldades, ele trabalha muito bem a história, o passado dessa história, o presente do que tá acontecendo de novo e também daquelas personalidades que estão ali agora. Então é realmente muito grandioso e você sente o perigo, você sente a urgência que tá acontecendo ali. Então ele conseguiu construir a grandiosidade que o negócio era, sabe? E de fato, ele é um filme para os fãs. Tem alguns personagens que aparecem, ou por exemplo, o Darkseid, ele acaba tendo um destaque maior do que foi mostrado anteriormente, mas tem outros personagens que aparecem que é realmente assim pro fã identificar ali na hora. Eles não ficam super explicando quem são esses personagens, não no sentido de falar o nome, mas entender por que que ele é importante, por que que ele é tão impactante aí pra história e dentro do contexto que ele tá sendo inserido. Então, como
como público geral, eu sinto que faltou um pouquinho de contexto só nisso, mas é aquilo, né? Snyder Cut é um filme pedido pelos fãs e é feito pros fãs. Então, assim, gente, pra concluir, como uma pessoa que tava cética com o Snyder Cut, realmente o hype é real. Eu acho que se você tava empolgado, você vai ter o que você queria, vão ter cenas que vão te representar muito, vão ter cenas que vão te emocionar muito. Inclusive, eu fiquei muito emocionada com o final, eu fiquei muito emocionada com a história do Cyborg. É o filme que os fãs pediram, é o filme que os fãs têm. Então, assim, aproveitem, que realmente tá muito bem feito e feito com muito carinho e muita honra aos personagens e à mitologia, e também traz o peso que os heróis da DC têm e que eu vivo falando, que se eles fossem explorados individualmente, realmente ia ser um universo incrível, mas ele conseguiu fazer aqui em Liga da Justiça eles em conjunto também serem bem trabalhados em conjunto. Mas eu quero saber de vocês, quais são as suas expectativas, e não esqueçam que na quinta-feira a gente vai ter um vídeo com spoilers discutindo mais sobre esse filme, dá mais os pontos aqui que eu acabei pontuando, mas eu não posso falar muito porque eu também não quero entregar demais. Vai valer a pena, espero que vocês gostem. Mas deixa aí o que você tá esperando, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!